Bom, alguns inscritos me mandaram aqui um negócio chamado O Grande Problema de Pop Playtime. Eu decidi ver esse vídeo, algumas pessoas me mandaram aqui, do canal Icaris. Ele tem dois vídeos, na verdade, que um me inspirou a fazer o auge e a queda de Five Nights at Freddy's, que eu fiz um vídeo explicando, porque eu acho que Five Nights at Freddy's não está em queda, eu acho que tá um arco muito longo, eu já expliquei naquele vídeo lá. Inclusive, tô planejando talvez ver esse vídeo dele, que é um dos vídeos, né, que a galera me mandou falando, ai, que FNAF é mais o mesmo, aquela coisa toda. Mas aí agora tem um vídeo aqui, o grande problema de Pop Playtime. Vamos dar uma olhada. Ó, antes de ir, vamos falar uma coisa. Não tô querendo jogar hate em ninguém. Eu não sou a voz da verdade, só estou dando minha opinião. Uma opinião baseada no que eu acho, no que eu penso. Não sou o dono da razão. Você também pode ser muito bem respeitoso nos comentários e também dar uma força pro canal do Ikari, né? Pra a galera ir lá também, conhecer o trabalho dele, conhecer os vídeos dele. Então, eu acho que não tem problema, mas tudo com muito respeito, tá bom, gente? Porque eu sei que a galera às vezes pega um pouco pesado, então não façam isso, por favor. Fiquem tranquilos, a gente só tá discutindo e trocando ideia e conversando, tá? Então vamos ver. Antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Lembrando que, ó, aqui no cardzinho deve estar aparecendo aqui, já deve estar o card aí pra vocês irem lá e ver, né, o vídeo do Ikari, tá bom? Vai aparecer bem aqui no cantinho, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos ver o grande problema de Pop Play Tennis. 3, 2, 1, foi. Sabe, eu tava pensando, Pop Playtime, com certeza um dos jogos de terror mais famosos da atualidade, principalmente depois do lançamento do segundo e do terceiro capítulo do jogo, que trouxe várias coisas interessantes consigo. Porém, pelo título do vídeo, você pode achar que eu não gostei do jogo ou algo assim, mas muito pelo contrário, eu achei o jogo muito legal e com várias coisas muito bem feitas dentro da história. Porém, do meu ponto de vista, tem duas coisas dentro desse jogo que acabam me incomodando bastante. E é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Os grandes problemas de Pop Playtime. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é relacionada ao jogo em si, né? Não sobre a história do jogo, coisa do tipo. Sobre o jogo. Ah, esse vídeo aqui depois tem que ver. Pop Playtime não é um jogo de terror. Eu não vi ninguém comentando sobre isso, então eu queria dar minha opinião aqui. Que é basicamente que Pop Playtime tá muito mais pra um jogo de puzzle com temática de terror do que um jogo de terror com temática de puzzle. E o que eu quero dizer com isso é que a maior parte do tempo você tá fazendo mais quebra-cabeça do que sentindo medo. E eu vou dar dois exemplos de outros jogos aqui que têm suas semelhanças com Pop, mas eles são realmente jogos de terror, que são Outlast e FNAF. Outlast, pra quem não sabe, é um jogo de terror que você tá meio que... Não, mas pera aí também, né? Foi pra dois extremos aqui. Pera aí também. Ó, é o seguinte, eu tô tentando entender o ponto de vista. Eu acho que falar que Pop Playtime não é um jogo de terror é meio complicado. Porque também vai ter gente que vai falar que FNAF não é um jogo de terror. Por, sei lá, no ponto de vista da pessoa, jogo de terror tem que ser com câmera parada, dando tirinho e matando zumbi. Enfim, o que é terror? O que é essa coisa do terror? O que seria algo que faria a gente ter o horror ou o terror? O que faria você, né, fazer alguma coisa, a gente colocar como um sentimento desse, né? Eu acho justamente como você se sente ou como você passa pelas situações que o jogo oferece. Eu sim considero Pop Playtime um jogo de terror, e um excelente jogo de terror ainda que nós temos. Ele deu dois exemplos. O FNAF, ele é uma proposta completamente diferente de Pop Playtime, e o Outlast, ele é também uma proposta completamente diferente, porque o terror do Outlast, ele é muito mais visual, ele é muito mais gráfico, fora também que tem as pessoas que estão insanas. Você acha que ele vai comparar o Outlast 1, principalmente, que é no manicômio, aquela coisa toda. Eu já trouxe a história de Outlast, do 1 e do Whistleblower. Eu acho que eu já trouxe. Eu acho que eu já trouxe do 2. Não lembro, tem que ver. Mas o Outlast, ele é esse terror mais visceral. Tanto que as cenas, eu lembro do Whistleblower, né, do cara lá que quer fazer os outros internos ali, né, virarem as suas noivas e tudo mais. Ele vai lá e rasga, né, o que tem no meio das pernas dos caras, aquela coisa toda. E é um terror muito mais visceral, porque você vê aquela coisa, aquele bicho vindo atrás e tudo mais. No FNAF, os bichos vêm atrás, mas você tá parado sempre no mesmo lugar. E você tem que fazer como se fosse... você cuidar dos seus recursos. Cuidar da bateria, cuidar da porta, cuidar, né, da câmera, com o bicho que vem em tal lugar, aquela coisa toda. É mais pra você
você gerenciar os recursos, mas tem o terror de você nunca saber quando que o bicho vem, né, ou quando que vai acontecer a parada, né, isso que é o terror do negócio. O Outlast, o bicho tá sempre te perseguindo e tudo mais. O Pop Playtime, ele tem essa sensação também de um pouco do gráfico do Outlast, né, mas ele é mais virado pra puzzle, isso aí ele realmente tem razão. Mas eu ainda assim considero terror pelas coisas que você vê, pelas coisas que você sente, principalmente pela história do jogo, né, das coisas terríveis, dos experimentos com as crianças, das coisas gráficas que acontecem com os bonecos. Pô, falar que a cena do Dog Day não é terror, pelo amor de Deus, né? É um bagulho meio assim. E depois você vendo o que aconteceu com o Catnap, vendo o que aconteceu com os personagens, pô, enfim. Vamos ver a comparação aqui, né? De um hospício, né, que acabou acontecendo várias coisas lá. Tem outra proposta, justamente do hospício. Você é um repórter que tá noticiando as coisas que aconteceram naquele hospício, coisas do tipo. E a semelhança que tem com o Pop, essa questão de ser, entre aspas, um mapa aberto, né, não é um mundo aberto, é um mapa aberto, que você consegue explorando as coisas e tendo que concluir missões, né? No caso, em Pop Playtime você faz puzzle. Só que a semelhança que os dois têm é só até aí, porque Outlast dá muito mais medo do que Pop Playtime. E o que eu quero dizer é que Outlast, quando você tá jogando o jogo, você tem desafios pra fazer, mas não é a maior parte do tempo você só fazendo desafio. Enquanto você tá fazendo os desafios, não, eu entendi o ponto tá dele. Sendo perseguido por um monstro, e esse monstro vai fazer de tudo pra te matar. Enquanto em Pop Playtime, você só fica ali, andando a maior parte do tempo. E em determinadas áreas, realmente tem algo de terror te perseguindo, tem um bicho te seguindo. Então, por isso mesmo que eu falei. Isso pra mim é um grande problema. Justamente a parte aqui que ele tá mostrando da Senhora Delight é um grande exemplo, né? Mas eu concordo com uma parte que ele tá dizendo. O Outlast, ele tem esse negócio de você estar num mundo, né, meio inóspito, né? Um negócio meio, como posso explicar, como posso dizer, como posso dizer, é agoniante a sensação. É você tá sempre com alguma coisa no seu encalço, no seu pé, e você ter um monstro que pode te matar a qualquer momento. No Pop Playtime isso não acontece. As únicas vezes que acontecem são partes scriptadas, e a única parte que nós temos agora de terror mesmo é a Senhora Delight. No capítulo 2, a gente não tem tanto isso. A gente tem lá os minigames que se a gente falhar, a gente morre, né? É meio que isso que acontece. Aqui no Outlast, o bicho te persegue a todo momento, você tem que ficar desviando dele, você tem que ficar se escondendo, você tem que ficar fazendo as coisas. É meio que o que aconteceu agora com o FNAF do The Pitch. Tipo, eles entenderam o que a galera quer você colocar a pessoa num lugar meio, sabe, claustrofóbico, desculpa se eu falei errado, mas é um lugar muito apertado, onde você tem alguns lugares pra você se esconder, alguns recursos pra poder utilizar, e os bichos ao redor se perseguindo, sabe, andando pelo mapa a todo momento. Meio Outlast das ideias. Por isso que o Into the Pitch é tão bom, né? Diferente aqui do Pop Playtime, que a única parte realmente que ele tá dando de exemplo é realmente da Delight, e realmente faz sentido. Você não tá sentindo medo, você não tá sentindo tensão, você não tá sentindo praticamente... não, sente, só mas... Tá tendo desafio ali. Mas existem níveis, né? Pelo menos na minha opinião. Porque você tá jogando ali, depois que você passa pelo gás do Catnap, que ali sim é uma área de terror, depois daquilo, o jogo meio que volta ao normal. É só um jogo de puzzle que você tem que conectar a energia de um canto ao outro, e é isso. Só depois que você acaba encontrando a Professora Delight, que ali sim acaba virando um jogo de terror, né? Porque você tem que fazer os desafios. Enquanto tem um bicho te seguindo, você tem que ficar prestando atenção pra ver se ela não tá chegando perto de você, ao mesmo tempo que você tem que ser rápido o suficiente pra energia não acabar. E isso sim é interessante, isso chama atenção e isso realmente é um jogo de terror. Porém, esse tipo de situação só em raros momentos. Você tem poucas situações que realmente fica tenso pensando que um bicho tá vindo atrás de você e tal. Porque a maioria das situações, ou é você numa sala fechada com o bicho, que sei lá, você tem que fazer um desafio enquanto o bicho tá atrás de você e você não pode errar, senão o bicho te mata, ou é só uma perseguição que você tá no caminho... Não, mas na verdade tem duas partes, né? Agora pensando no Pop Playtime 3, tem duas partes que são muito boas. Tem a Senhora Delight, né? Que a gente tem o negócio da Delight vindo pra cima. E tem os Mini Critter também, naquela parte que a gente tem que ficar dando tirinho, né? São duas partes que tem... eu acho que tem... Acho que assim... Eu entendo, porque, por exemplo, pra mim, o que brilha, por exemplo, do Bandit Machine capítulo 3 é justamente a sensação das criaturas que vêm pra cima da gente, né? Aqueles Lost Ones, e também o Band, que pode aparecer a qualquer momento. O capítulo 3 do Band é uma obra-prima, é maravilhoso, eu acho ele incrível até hoje. É um exemplo de como a gente esperava
esperava que Five Nights at Freddy's iria fazer e os caras do Bend fizeram. Os caras do Bend fizeram já em 2017, né? O Pop Playtime, agora no capítulo 3, que tem algo parecido. Porque o capítulo 2, até então, era... Se você falhar o minigame, aí tem alguma coisa realmente complicada que te acontece. Mas a perseguição da Mommy Long Legs, que é maravilhosa. Fora também que tem o negócio da perseguição do PJ Pugapillar, mas a gente pode somar tudo na mesma coisa, porque depois a Mommy Long Legs vem perseguir a gente e é muito bom. É aquela coisa, eu acho que tem níveis e intensidade de terror. É muito complicado a gente comparar um bagulho que tá aqui, ó, que é obra-prima do terror, tipo Outlast, e falar que Pop Playtime, tá certo, a gente pode falar que a gente quer um negócio meio parecido, mas o Pop Playtime, até então ele tá aqui, e fora que o jogo não está completo também. A gente tem que pôr isso em mente, né? Porque pode ser que aconteça igual aconteceu no Bend Nick Machine, que eles revisitem os outros capítulos e eles venham a refazer algumas coisas, ou a ampliar, ou fazer alguma parada e tal, né? Enfim, pode ser que isso aconteça no futuro. Aconteceu com o Bend, pode ser que Pop também passe pela mesma coisa. Mas eu entendi o ponto dele aqui. Criptografado. Acho que é assim que fala, né? Scriptado. É um caminho que já tá pré-definido. Até então colocou você não ali. pode, tipo assim, eu vou virar pra direita e ver o que eu consigo fazer. Não, é só um caminho que, se você errar o caminho, você morre. E em Outlast é completamente diferente. Você pode ir pra qualquer canto, pode se esconder em qualquer lugar, que dependendo da forma que você se escondeu, você consegue sobreviver. E é isso que eu acho um problema em Pop Playtime. Ele não te dá liberdade pra você sentir medo. Porque você vai sentir medo quando eles querem, no momento que eles querem e da forma que eles querem. Porque a perseguição com o Huggy Wuggy é basicamente um monte de tubo, que se você errar ali você acaba morrendo, mas você não tem liberdade de tipo assim, pô, e se eu acabar me escondendo dentro de um duto e deixar ele passar reto? Você não tem essa liberdade, você tem que correr ali enquanto o bicho tá vindo atrás de você. Não, eu entendi o ponto dele. Quando você joga pela segunda vez, você não sente mais medo. Porque você sabe exatamente por onde passar, você sabe exatamente o que fazer, então acaba que o jogo não cria essa tensão, não cria esse o que eu entendi dele é também o fator replay, né? Porque, por exemplo, se eu pegar pra jogar Outlast agora, vai ser completamente diferente a experiência da primeira vez que eu joguei, ou da segunda vez que eu joguei, da terceira vez que eu joguei. O Pop Playtime, ele vai ser sempre a mesma experiência, ele vai ser sempre a mesma coisa. É por isso que tem alguns jogos que a galera fala assim, rejoga Bend. Eu poderia rejogar Bend, que Bend tem essa coisa mais aleatória, né? Agora o Pop, rejoga Pop. Cara, tirando o capítulo 3, que realmente é muito bom, realmente, que nem eu falei, tem duas partes bem de terror mesmo, que é a parte da prisão ali do Catnap, justo com os Smiling Critterzinho, e a Senhora Delight, o resto do jogo, eu entendo o que ele tá falando, é realmente bem scriptado. A parte, por exemplo, ali do orfanato, ela é muito scriptada, é tipo, você anda pelas coisas, você sente tensão a primeira vez. Mas que nem eu falei, eu acho terror subjetivo, eu acho que tem gente que se assusta, por exemplo, com a história do que tá sendo contada. Tem gente que se assusta, por exemplo, da forma que é imprevisível quando vai acontecer um jumpscare, quando vai acontecer uma parada na sua cara. Também o sentimento de tensão de pode ser que role alguma coisa quando você joga a primeira vez. Então isso conta, isso vale, isso é válido. Mas eu entendo também que ele tá falando do fator replay, onde se você jogar Outlast de novo, você tem até dificuldade diferente. É a mesma coisa, por exemplo, de você rejogar o Into the Pit. Eu joguei o Into the Pit no modo normal, joguei o Into the Pit no modo Nightmare e é completamente diferente. É um negócio completamente absurdo. É totalmente diferente. O jogo é 1 milhão de vezes mais tenso. O jogo fica 1 milhão de vezes mais atacado. Aquele coelho é um safado sem vergonha. Então, existe esse problema no Pop Playtime, onde se você jogar uma vez, beleza. Se você jogar a segunda, talvez só na parte da Delight e dos Smiling Critters seja meio diferente, mas tirando isso, o resto é meio igualzão mesmo. Você fica assustado. Infelizmente. São raras ocasiões, a maior parte do tempo é só uns desafios que você tem que fazer, que se você errar, o bicho te mata. Então você não fica realmente assustado, é mais algo que vai te irritando conforme você vai perdendo. E o exemplo que eu quero dar relacionado a FNAF é relacionado a isso, que FNAF, mesmo tendo essa mecânica de você erra e o bicho te mata e você acaba ficando com raiva, ele pelo menos vai te deixando tenso a maior parte do tempo quando você tá jogando pela primeira vez, porque você tem recursos limitados. Se você vacilar, a bateria... mas aí é a mesma coisa com o Pop, né? Você fica tenso a primeira vez porque você não sabe o que tem que fazer. Então acho que o ponto aqui é meio
meio fraco, na minha opinião. Porque FNAF, se você joga a primeira vez e não sabe o que tá acontecendo, você também fica tenso. Mesma coisa com Pop, se você joga a primeira vez, você não sabe o que tá acontecendo. Acaba e você não vai conseguir fechar a porta, você não vai conseguir usar a câmera e você vai morrer instantaneamente. Mas em Pop Playtime não, você não sente tensão, você fica o tempo todo só fazendo desafio. Ah não, sente sim. Em determinados momentos você realmente sente medo. E é por isso que eu falo que Pop Playtime não é exatamente um jogo de terror. Porque a maior parte do tempo você não sente medo jogando ele. Você não fica o tempo todo esperando o bicho aparecer igual em Outlast, igual em FNAF. Mesmo que em FNAF você consiga ver quando o bicho vai aparecer, você tem que saber se proteger perfeitamente. Você tem que saber quando fechar a porta, quando colocar a máscara, quando utilizar o áudio no FNAF 3. Em Pop Playtime não. Você tá fazendo desafio ali de boas. Você não fica com medo, você não fica tenso, você só tá jogando o jogo de qualquer forma. E em determinados momentos você realmente tem algum desafio pra poder te assustar. E eu quero deixar claro que eu acho legal alguns puzzles do jogo e coisas do tipo, mas eles poderiam colocar uma forma de deixar o jogo mais assustador. Que nem quando você tá andando ali na creche, poderia ter, sei lá, um mini catnap te perseguindo, onde que você tem que ficar prestando atenção, senão ele te mata. Ou sei lá, esse bicho te arrasta até o catnap original. Eu acho que, na verdade, o ponto que nem eu falei, é um ponto meio fraco. Falar assim, se o jogo é assustador a primeira vez que você joga. Aí é todo jogo, cara. Aí é todos os jogos. Aí é FNAF, aí é... Você pode pôr até esses jogos que são meio clones, né? De Pop Playtime, de FNAF, né? No geral. Mas aí é a mesma coisa. O ponto de ser irritante também vale pra FNAF. Depois de um tempo, ele passa a ser um negócio de terror. E quando você quer fazer os desafios mais difíceis, vira só irritante. Porque você vai tomar jumpscare toda hora e você fica amortecido, né? Você fica tipo, putz, de novo, putz, de novo, putz, de novo. E FNAF tem esse efeito. É só ver as gameplays do Markiplier nas últimas noites, as minhas gameplays nas últimas noites, que você já não tá tão assustado, você já fica irritado porque você não consegue passar. É simplesmente isso. Ainda mais a noite que é um puro RNG ali da parada do Springtrap, né? Do FNAF 3, por exemplo, que é puro RNG o negócio. RNG, caso você não saiba, é Random Number Generated, ou um número gerado aleatoriamente. É a mesma coisa da noite 4 do Sister Location, onde cada Spring Lock é gerada de uma forma diferente, e se você for muito cagado, você pega uma combinação de número muito boa, mas você também pode pegar uma combinação de número muito merda, que as Spring Lock ou falham demais ou falham menos. Então, dependendo do RNG, você consegue driblar isso, né? Que te ajuda muito. Mas é claro que também envolve um pouco de gameplay e você ter expertise. Mas, ainda assim, você começa a ficar irritado. Podem ver como é que eu jogo a noite 4 do Sister Location. Eu fico puto, porque, pô, não tô com medo das mini arena. Eu tô puto porque eu não consigo passar, né? É diferente, por exemplo, da galeria do Phantom Fox, que depende de skill. Você tem que escutar, você tem que fazer na hora certa, você tem que bater a foto na hora certa, você tem que escutar ele andando, você tem que passar e tudo mais. É muito melhor. Eu acho a noite 3 do Sister Location maravilhosa. É diferente da noite 4, que eu já acho uma bosta. É meio, sabe... Enfim, então fazer uma comparação que, mas Pop Playtime se você jogar a primeira vez, você não sente tanto medo assim, já discordo, porque você sente medo sim. Eu senti bastante medo, fiquei num cagaço que dá até medo. Não sabia como é que tinha que fazer o negócio do Hug Wug, você fica com medo, saindo correndo e tal, e você no desespero tenta correr e fazer as paradas, conseguiu vencer, né? Mas é claro, depois quando você sabe como passa, aí fica tranquilo. Mesma coisa com o FNAF. Eu acho que nisso aí os dois jogos são bem parecidos. Não, seria interessante ter algo assim, porque você não fica só focado no puzzle, você também fica tenso esperando onde será que a única coisa o que será que ele vai fazer? A única coisa diferente é que no FNAF tem um RNG que ajuda, né, a ser um pouco diferente pra cada noite. Mas no geral o Pop consegue fazer bem também. Conseguir me arrastar e coisa do tipo. Mas enfim, é basicamente esse tipo de coisa que acaba me incomodando na gameplay de Pop. Agora eu quero falar de uma outra coisa que me incomoda no jogo no geral, tanto no jogo quanto na história e coisa do tipo. Que é basicamente o fato de Pop Playtime parecer uma fangame de FNAF. E... Como é que é? Como é que é o negócio? Ok, não me xinguem ainda, deixa eu explicar o meu ponto de vista. Tá bom, vamos ver. É basicamente o seguinte, quando eu falo que parece uma fangame de FNAF, é porque pega todos os conceitos que estão em FNAF e modifica um pouco para parecer algo mais original. E eu vou dar exemplos disso acontecendo.
E a primeira semelhança que nós temos entre os dois é a própria premissa. Qual é a premissa de FNAF? É um local que foi abandonado, né, por causa de vários incidentes, e anos depois alguém voltou para esse local para poder resolver os problemas do passado. E agora ele está sendo perseguido por um monte de bicho tentando matar ele. E esse é o mesmo conceito que é utilizado em Poppy Playtime. Exatamente o mesmo conceito. Algo relacionado a crianças foi fechado e tem um monte de bicho nesse local. E não só... Mas aí é um conceito que eu já falei várias vezes. Eu não sei se esse é o ponto principal, mas se a gente for levar em conta, Outlast é a mesma coisa. Tipo, é um lugar, um lugar que tá lá, que ninguém vai, porque todo mundo tem medo do manicômio, só escuta coisa ruim do manicômio e ninguém vai lá porque tá tudo atacado, né? Outros jogos, por exemplo, o Slenderman, vamos pegar... Cara, vários jogos, por exemplo, o Resident Evil 4, que vai numa vila inóspita e o cara vai lá pra investigar o que tá acontecendo. Todas as premissas das paradas, né, rola algo desse tipo, acontece algo desse tipo de você entrar em um lugar abandonado. Vamos pegar outro exemplo, um outro jogão, Fatal Frame 2, por exemplo. Silent Hill, não é tecnicamente cidade abandonada, mas todo mundo entende que é uma cidade que tá com o bagulho lá vazio, né? Silent Hill tem isso, Fatal Frame 2 tem isso, Fatal Frame 1, 2, então acho que quase todos os Fatal Frame agora, para eu pensar. Então, tipo, não é um bagulho tão novo. Mas, FNAF, você tá entrando num lugar meio que abandonado. Não, você tá trabalhando num lugar que funciona. Tecnicamente falando, igual o Outlast, que o Outlast, você tá num lugar que tecnicamente estaria funcionando, né? Então, no FNAF é a mesma coisa. O FNAF 1, você vai ser guarda no turno do lugar. A galera te paga depois do final. Tô entendendo. Agora eu não tô entendendo mesmo, porque o lugar tá abandonado. Assim, o lugar, eu acho que ele quer falar que tá abandonado, é o aspecto dos donos não cuidarem, aquela coisa toda. Que nem eu falei que cabe no exemplo de Outlast, que os donos não cuidam, que acontece um monte de coisa que tá lá largada as traças. Então, tipo, porque no FNAF 1, o lugar ainda tá funcionando, né? Você é o guarda noturno, então as coisas ainda acontecem durante o dia. O FNAF 2 também. O FNAF 3 é a Fazbear Frights. Você tá numa atração de parque, tá ligado? Tirando, acho que o FNAF 4, que é na cabeça da criança chorona, o Sister Location mesmo, os funcionários vão lá, os funcionários jogam a balora lá na sala lá que você tá com o Spring Lock, tá ligado? A galera joga ele lá. Pô, então não é 100% abandonado, né? Agora aqui no Pop é um lugar completamente abandonado, mas novamente, não vejo isso como problema, porque tem vários jogos que fazem essa premissa, como Silent Hill e Fatal Frame, e os jogos são muito bons. Eu não vejo problema em entrar, assim, com um jogo de terror que entra num lugar abandonado. É clichê? É clichê, mas tem muita gente que já fez esse clichê, meu Deus do céu. Só isso, como também a forma que os bichos ganham vida nos dois jogos é praticamente a mesma. Como é que os bichos ganham vida em FNAF? A alma de uma criança acaba possuindo uma animatronic. Como é que os bichos ganham vida em Poppy Playtime? Crianças são transformadas nos brinquedos. Você pega basicamente o conceito que tem em FNAF, que são crianças nos animatronics, e você faz uma modificação para não parecer uma cópia. E é isso que Poppy Playtime faz. E para vocês entenderem porque eu tô criticando esse ponto, eu vou utilizar o exemplo de Bendy and the Ink Machine. Porque em Bendy, ele também utiliza esse conceito de uma pessoa que acaba sendo transformada no bicho. Só que Bendy faz isso de uma forma muito mais original que Pop, porque em vez dele copiar o que FNAF fez, e FNAF também, né? Crianças, ele pega o conceito que é o seguinte: no jogo do Bendy, eles utilizam esse conceito de pessoas virando as criaturas, porém ele faz uma modificação para ser algo mais original, que é basicamente o seguinte: tem um desenho animado, né? E cada personagem tem o seu dublador. Então todos os dubladores do desenho animado foram transformados nas suas respectivas criaturas. Um exemplo disso é uma personagem chamada Alice Angel. Essa personagem teve duas dublagens, porque a primeira dubladora teve uns problemas e tal, né? E acabou sendo Suzy substituída pela Campbell. segunda. Então, a criatura da Alice Angel tem duas versões. A primeira dubladora, que é uma pessoa meio problemática e a tal, Suzy que e a outra vilã, é a e Alison. a segunda dubladora, que é uma pessoa boazinha. Então, a Alice Angel também vira uma pessoa boazinha. Então, existem duas versões, a versão boa e a versão ruim. Não só isso, como tem vários outros personagens. Tem um personagem lá que ele mexia com a questão de reproduzir o desenho. Então, ele tem meio que uma câmera na cabeça dele. Cada um que é o tem Norman sua Polk e respectiva tal. personalidade. E Pop não faz isso. Ele utiliza crianças, entre aspas, aleatórias, da mesma forma que FNAF faz. E não que isso seja um problema em FNAF, mas sim o fato de Pop fazer exatamente igual FNAF. Tanto que o próprio vilão da história, né, pelo menos quem a gente acredita ser o vilão da história, que é o Elliot Ludwig, ele é basicamente o William Afton. Tanto que se em algum momento for revelado que ele tem alguma ligação com o Experimento 1006, seja, sei lá, o cérebro do Elliot Ludwig que tá no Experimento 1006 e por isso que ele é inteligente desse jeito, ou coisa do tipo, eu não vou ficar surpreso, porque eles fazem questão de deixar na cara a semelhança que os dois personagens têm.
E quando eu falo que Pop parece uma fangame de FNAF, é o fato de que Pop Playtime faz exatamente o que Five Nights at Candy's faz. E o que ele faz? É basicamente, em FNAF existe o Springtrap, então Five Nights at Candy vai lá e copia o Springtrap modificando um pouco ele, fazendo um match. E aí existe o Balloon Boy em FNAF, e aí Five Nights at Candy vai lá, copia e faz o Pinguim. E eu não tô falando que existe personagens copiados de FNAF em Pop Playtime. Tá, mas aí eu acho que é meio simplista demais. É muito enxugar o pano e torcer assim, sabe? Pra falar que tudo é água, né? Sendo que você tá, sei lá, tirando o refrigerante que caiu e o outro sei lá, café. Os dois é líquido? Mas não é a mesma coisa. Nós sabemos que não é a mesma coisa. Um refrigerante e outro é café. Enfim, eu tô entendendo o ponto, mas eu não concordo tanto assim. Por quê? Porque, mas são crianças que fazem experimento, aquela coisa toda. Já não é de hoje que tentam fazer coisas de experimentos com crianças ou coisas com criança. O primeiro jogo que vem na minha mente que usaram criança pra fazer as paradas é Silent Hill. O primeiro Silent Hill lá, a filha do Henry Mason lá, né, aquela coisa toda que colocaram na Alessa, aquela coisa toda da história do Silent Hill e tudo mais, né? Eu lembro dali. E lembro também do Fatal Frame 2, agora que eu puxei na memória. São duas crianças que vão entrar no bagulho lá e tudo mais, as duas irmãs e aquela coisa toda, enfim, né? Que elas não são experimentos, mas elas são protagonistas da história. Tem a Oni, que é também uma criançada, uns adolescentes doidos lá, que entram no lugar e vem um bicho ruim. Então, tipo assim, o ponto que ele tá querendo falar, Cor, mas as crianças viram os monstros e são possuídos a não sei o quê. Tudo bem. Nesse ponto, realmente, mas tem o Elliot Ludwig que eles estão querendo transformar no William Afton, aquela coisa toda. Então, como eu disse, a história não está 100% fechada. Não dá pra gente saber se vai ser isso mesmo. Se for, vai ser meio paia. Mas eu não acho que está caminhando pra isso. Eu acho que está caminhando pra quererem incriminar o Elliot Ludwig, tentaram tirar ele da presidência da parada e justamente começaram a fazer os experimentos e tudo mais, meio que usando o que ele descobriu pra tentar salvar a filha dele. E aí ele acabou, a galera vendo que tem uma oportunidade de fazer uma grana e começaram a tirar ele da jogada. Pode ser isso, porque a gente vai ver agora no capítulo 4 as coisas do Harlan Sawyer, que é justamente o cara que tá trocando ideia com o 1006. Eu falei isso no vídeo pra vocês agora, mas a voz do Guilherme Briggs é o Harlan Sawyer, que vai ser o cara do capítulo 4. Então, teremos mais coisas envolvendo ele e tudo mais. Cor, mas tá muito parecido, aquela coisa toda das crianças e tudo mais. Que nem ele tá falando aqui, no Candice tem o FNAF fez o Balloon Boy, no Candice fez o Pinguinzinho. Sendo que, tecnicamente falando, o Pinguinzinho, ele enche o saco, aquela coisa toda, tudo bem que tem os paralelos. Mas que paralelo teria o Balloon Boy dentro de Pop Playtime, por exemplo? Eu não consigo ver. Algum personagem que te atrapalha pra ser um balão bosta dentro, né, de Pop Playtime. E fora que, o Huggy Wuggy seria o Fred e a Chica seria a Kissimice. Aí a Kissimice é nossa aliada que tá andando junto com a Pop, já quebra totalmente a parada, tá ligado? Fora que a gente sabe que tem as crianças, que tem as coisas, né, dos experimentos das crianças, sabe, estarem ali fazendo, né, e passando pela coisa do negócio do orfanato. Mas o que está dando a entender é que nem todas as crianças também são experimentos. Tem outras coisas que podem ter se tornado experimentos. A gente sabe que tem um Bron que era um funcionário. Ele era um funcionário de 50 e poucos anos, que tava com câncer terminal e fizeram experimento com ele. Então não é só limitado a criança, tá ligado? Mas aí também no FNAF o William Afton entrou no Springtrap. Mas aí o contexto é totalmente diferente, que o cara entrou pra tentar se esconder das almas, aquela coisa toda. Tem a parada dele tentar, sabe, aquela imortalidade e tudo mais, dele ser um homem ruim. E aí a Spring Lock Switch falha e ele morre dentro da roupa. No caso de Pop Playtime, o funcionário foi de livre e espontânea vontade, falando, não, vamos ver se dá certo. Ele vira o dinossauro e aí coloca o dinossauro no meio, todo mundo, o dinossauro tá lá, os outros experimentos entendem que é uma criança, não é uma criança, é um funcionário, e sentou a porrada nele, sentou a chinela nele, né? Então existe tudo isso. Então, pode ser que você use a mesma coisa, mas faça
coisas que são muito diferentes. Ah, Cor, mas a origem, o simbolismo é o mesmo? Não acho, porque em FNAF nós todos sabemos que são sempre as 5 crianças, ou 6 crianças, enfim, que são muito importantes. Tem aquela que você não deveria ter matado e tudo mais. Tem a coisa do assassino, do cara ser realmente um psicopata, aquela coisa toda. Aqui no Pop Playtime é mais o capitalismo no seu mais alto do absurdo, onde eles começaram a usar as crianças de um moedor de carne, colocando ela dentro dos brinquedos e tudo mais, pra custear as coisas e pra deixar as paradas mais baratas, e eles começarem a cortar uns funcionários. É essa história que tá no Project Playtime. Então é completamente diferente as intenções, é completamente diferente as ideias, e mas de um lado são as almas, mas do outro lado são os próprios corpos, as crianças estão lá dentro, tá ligado? As crianças estão dentro dos bichos, e isso não saiu de dentro da empresa, e as consequências disso a gente não viu ainda o que pode acontecer coisa muito pior, a gente não tem noção ainda, né? Enfim, no universo de Pop pode aumentar muito mais, da mesma forma que o universo de FNAF aumentou, né, do jeito que a gente viu, onde até as memórias do passado começam a vir à tona pro Oswald no Into the Pit. Então são coisas e paradas que podem começar a mesma coisa, mas vão pra outras paradas e viram coisas diferentes. Vou citar outro exemplo aqui. Silent Hill começou a querer usar a parte da criança, de fazer a Alessa, aquela coisa toda, né? E aí, no Silent Hill 2, meio que ainda as consequências do que aconteceu, aquela tortura toda que a menina passou e fez a cidade, né, cair no culto, aquela coisa toda, e aconteceu o que aconteceu. E eles contam uma nova história no 2, que é de um cara que vai procurar se a esposa dele tá viva lá na cidade, né? Que ele cria uma ilusão na cabeça dele que a mulher dele ainda tá viva, e ainda mais que ele recebe a carta, ele vai lá ver então, né? Porque ele é doido, enfim, o James. Então você entende que tem as coisas, sabe? É uma outra parada. Usaram pra fazer uma outra coisa, um outro contexto. Nesse ponto, eu acho que os universos estão progredindo de formas completamente diferentes. De Pop e FNAF. E eu também não consigo ver. O único paralelo que tem é as crianças e o tal William Afton. Mas no que eu começo a entender a história, não parece que é isso. Não parece que é isso, né? No FNAF, isso é um ponto muito importante. Em Five Nights at Freddy's, William Afton, tanto nos livros, quanto nos jogos, quanto agora no filme, ele sempre é o desgraçado vilão psicopata. Ele é um cara ruim. Sempre. Aquela ideia do William Afton ser o bom pai, esquece. Porque nos livros já foi falado que ele dava tapa na cara da Elizabeth. Ele sempre foi um pai ruim. Agora, em paralelo aqui com Pop, tá sempre falando que Elliot Ludwig era um bom cara. Era um cara que pensava nas crianças, era um cara que queria proteger as crianças, era um cara que criou o orfanato, perdão, que criou a parte ali pra fazer a adoção e tudo mais. Enfim, muita coisa diferente. Tem ali seus pontos. Mas é o cara que usava as crianças, não sei o quê. Nós não sabemos se foi ele que começou o projeto. A gente não sabe ainda dizer. Se foi o Elliot, ou se, mais pelo que tá dando a entender, foi o Horney Sawyer que começou o projeto. Pelo próprio Project Playtime. E que ele pode ter reaproveitado isso de uma ideia do Elliot. A gente não sabe ainda dizer. Enfim, acho meio estranho, né, colocar tudo como 100% igual, sendo que não é. Eu tô falando que ele pega os conceitos que existem em FNAF e copiam e faz uma modificação pra não ficar igual. Só que Pop faz de uma forma... Mas se você faz um negócio pra não ficar igual, já não é igual. Então... um pouco mais disfarçada pra não ficar na cara. Mas ainda assim, isso não tira nenhuma das qualidades de Pop Playtime ou coisa do tipo. São só coisas que eu acabei reparando conforme o tempo foi passando, que eu queria falar aqui porque são coisas que me incomodavam um pouco. E bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser, vocês podem me seguir nas minhas outras redes sociais. O link vai estar aí na descrição. E além disso, eu vou começar a fazer live aqui no YouTube, né? Provavelmente vai ser no dia de quarta-feira. Então se você quiser... é a conclusão falando, coisa, né? Um jogo de terror, um jogo que eu vou passar muita raiva, tipo Dark Souls, eu vou deixar aí na comunidade. Começar alguma live pra vocês poderem se preparar. Aí tá falando, né, do finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E espero que... Muito bom, muito bom. Eu entendo os alôs. Eu entendo o ponto, eu entendo as coisas, sim. Eu entendo que a galera faz muita semelhança. Pois eu acho que isso é evidente também falar. Tem o ponto realmente que a Enchanted Mob fez animações envolvendo Five Nights at Freddy's há muitos anos, então realmente bebeu da mesma fonte. Não adianta falar que não bebeu da fonte, né, chamada Five Nights at Freddy's, tanto que é um negócio mega popular, é um negócio que a galera gostou e muito. Então faz todo sentido dizer que sim, tem alguma coisa que você se inspira e você faz, mas nada impede de você criar uma história completamente
completamente diferente. Ah, Cor, então você admite que é cópia? Novamente, cópia é muito subjetivo falar que só porque envolve crianças e coisa ruim, então automaticamente é cópia. Porque se a gente for começar a puxar, por exemplo, muito lá pra trás tem Children of the Corn, por exemplo, né? Que é aquele filme do Stephen King, que tem lá as crianças que tomam conta da cidade toda. Isso é desde os anos 80. Tem as coisas, por exemplo, do Goosebumps, que é desde os anos 80, que as crianças passavam por 1 bilhão de estripulia diferente. Enfim, existem todas essas questões, todas essas coisas, né? Que tornam a parada meio que diferente, né? Então, tipo, a galera fazer criança com terror, tem Poltergeist pra gente ver. Tem o Exorcista, que é da década de 70, tá ligado? Que a criança era possuída pelo capeta. Então, tipo, faz muitos anos que a galera usa criança pra fazer as coisas ruins, porque é aquela coisa da quebra de inocência, né? Que a galera faz muito isso pra justamente chocar o público e falar, puta, isso aqui é terror. E eu acho que Pop faz isso de uma maneira dele, né? Ainda brincando com os conceitos de coisa do brinquedo, aquela coisa toda das crianças terem se tornado os próprios brinquedos. Mas também, Cor, mas aí FNAF fez e não sei o que primeiro, então eu acho que você pode se inspirar. Tem vários jogos que saíram depois de FNAF que brincam com esse negócio das almas. Por exemplo, que nem ele próprio citou o Bane Ink Machine. Mas o Bane Ink Machine, ele faz isso com os funcionários, ele não faz com as crianças, né? Eu acho que o que pega muito é a galera falar, usou com ele criança, então é FNAF. Fez com criança, então é FNAF. Sendo que antes de FNAF, que nem eu tô falando aqui pra vocês, já fizeram coisas envolvendo criança tampão já, né? Então não é de hoje. Então, na minha cabeça, é sempre uma coisa bebendo uma fonte da outra e fazendo uma parada completamente nova e única. Da mesma forma, não acho que o Scott Cawthon tem todos os direitos de, jogos que as crianças são possuídas pelas coisas ruins, sabe? Né? Não é de hoje o conceito, é isso que eu tô querendo dizer. E o Scott Cawthon não é dono desse conceito, tá ligado? O que eu tô querendo dizer é, todo mundo pode fazer, mas faz a parada sua e única. E eu acho que Pop Playtime é muito diferente de FNAF. Não dá pra comparar. Parece uma fangame de FNAF? Não acho que pareça. Porque se fosse, novamente, teriam paralelos de outros personagens, eles agiriam da mesma forma. Que nem ele citou o exemplo do FNAF com Five Nights at Candy's, né? O jogo lá do gato. Por exemplo, quem que seria então a Puppet? Quem seria então a Puppet? A Pop, porque ela tá na caixa? Não acho que seja. Quem seria o Golden Freddy? Seria o 1006, que não sei o quê? Não acho também que seja. Eu não consigo fazer uma conexão. Pelo menos na minha cabeça, não. Quem seria então o Molten Fred? Quem seria o Scrap Trap, então? Porque se ou é o Golden Fred, que é uma criança OP, é o 1006, ou é uma outra pessoa, o Elliot Ludwig, é o 1006. A gente não sabe dizer. A gente ainda não tem tantas certezas assim. O que tem é muitas teorias. Mas falar que é 100% paralelo, não acho que seja. Que mais? Por exemplo, então o Huggy Wuggy é o Fred. Ok, beleza. A Tika é a Kissimissy. Sabe que a Kissimissy age de completamente diferente. Ela vê uma foto dela quando ela era criança. Ela tá andando com a Pop. A gente se preocupa com ela. A Pop grita no final do capítulo 3, a Kiss e tal, não sei o que. Aí quem seria o Foxy? Seria o Catnap? Não faz sentido porque tem os Smiling Critters, tem as outras coisas do outro grupo, de outros personagens, de outros brinquedos, que não faria tanto sentido. Aí a Mommy Long Legs é quem, então, nessa história? E a Puppet? Então, vocês estão entendendo que quanto mais a gente vai forçando os paralelos, eles não encaixam e não fazem muito sentido? Então, tipo, eu entendo que existem as similaridades de beber da mesma fonte, mas eu acho que Pop tá muito diferente de FNAF, tá muito diferente. Não consigo entender. E também acho que Pop Playtime é um jogo de terror. Pelas coisas que mostra, pela tensão que cria no jogador na primeira vez que você joga, com certeza. E algumas partes que são bem terror também, como o próprio a parte da Delight e a parte lá dos Smiling Critters. Acho que a crítica válida pra Pop Playtime é que ele precisa ser mais terror. Eu acho que ele precisa ter uma parte mais aberta, com o bicho te perseguindo, com a coisa vindo pra cima. Sei lá, um Wither de Huggy Wuggy que caiu e a gente lá no capítulo 4 andando pra tudo que é canto com esse Huggy Wuggy podendo vir atrás da gente, a gente tendo que se esconder dele. Meio que foi a ideia do capítulo 3 de Bane Ink Machine. E a gente se escondendo do Bendão, a gente tendo que matar os outros bichos, aquela coisa toda que é bem interessante, né? Que trouxe uma vida nova pra Bane Ink Machine. Enfim, espero que vocês tenham entendido o ponto. Não vão jogar hate. Comentem, debatam nos comentários de forma de boa, tá bom? Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.